Bora falar de overlay, falar de blend modes. Bem, se você já conhece os blend modes, você sabe o impacto que ele faz em uma composição no Figma. Agora, se você não conhece, essa imagem que está na sua tela aí, ela já tem aplicado um blend mode, que é o overlay. Bem, parece que não, mas ele dá uma diferença incrível da versão original. Ó, a versão original está ao lado, eu vou puxar para você visualizar. Dá uma olhada aí. Deu uma pequena diferença, não deu? É bem diferente mesmo. Bem, eu vou trazer as duas aqui ao centro da tela para você poder ver a diferença entre elas. É claro que a versão finalizada aqui à esquerda sua possui alguns efeitos de luz nela aqui também e tudo, mas se você observar apenas a estrutura da fotografia, você já vai ver a diferença. O que o overlay faz? Antes da gente fazer a aplicação, vou te explicar rapidamente. O overlay, ele simplesmente escurece as partes escuras da imagem e clareia as mais claras. Então ele cria esse contraste e faz essa aplicação para realmente surtir esse efeito que você está visualizando aqui. Lembrando que eu não aplico ela diretamente na imagem, eu dupliquei a imagem para que ela fizesse esse reconhecimento e pegasse a própria imagem escura do fundo e trouxesse esse contraste. Então aqui, só para você ter uma ideia, a gente vai começar do zero. Primeira situação aqui, eu vou desabilitar, né, a imagem aqui e vou rodar um pouco para baixo para a gente ficar fora dessa imagem. Vamos começar do zero aqui então. Botão direito na tela, plugins, o Unsplash. Esse é um plugin que eu uso muito quando eu preciso de uma fotografia. Aí, é claro, vou digitar aqui pessoas e vou buscar essa imagem para mim visualizar aqui. Essa é a imagem que eu utilizei. Vamos nela? Vou fazer um clique, ele já vai fazer o carregamento aqui automático. E agora, com esse carregamento já feito aqui, eu já tenho a imagem original. Você pode visualizar que é exatamente o processo que estava naquela outra foto. Não tem segredo aqui. O que eu vou fazer é duplicar essa imagem, vou segurar o Alt e arrastar ela ao lado, ou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, também não tem problema. E aqui eu vou trabalhar essa imagem para você visualizar e deixar essa outra ao lado, como uma referência, apenas para a gente entender. Bem, cliquei em cima da imagem. Primeira regra, aonde estão os Blend Modes? Quando você clica em cima da imagem, ela já abre aqui a área de Layers do lado. Os Blend Modes estão aqui. Você consegue visualizar todos eles aqui e aqui é uma estrutura que depois eu vou explicar num outro vídeo para você. Mas aqui tem o Dark, o Multiply, o Color Blur, Light, Screen, Color Dodge. O que eu vou utilizar aqui entre os outros? Eu vou utilizar hoje o Overlay. Então o Overlay aqui para mim vai ser a referência. Só que para mim utilizar ele, como eu já disse, eu vou duplicar a camada que está aqui. Então vou clicar na foto dela em cima, Ctrl+C, Ctrl+V, você vai ver à sua esquerda aqui duplicada as duas camadas. E essa daqui é a foto original. Eu vou até colocar ela aqui, original, com a nomenclatura e deixar as outras duas aqui. Ó, a final que a gente vai usar e aqui a final também, só que essa daqui eu vou colocar ela como se fosse um BG, né? Porque ela vai ficar por baixo da outra. Então agora eu venho na final, que é aqui no caso ela, e aqui eu vou habilitar o overlay. Repare na hora que eu clicar no overlay a diferença. Pronto, a foto já recebeu a aplicação do overlay, você já está bem próximo da estrutura final que você viu lá, porém agora vem os lances de iluminação que eu fiz na questão dos fios do cabelo dela no caso. Você pode escolher fazer o processo que você quiser e depois eu vou fazer laminação de iluminação, que você também vai ver que é overlay também aplicado em cima. Então aqui vamos para a imagem, uma vez aqui com a imagem agora eu vou na caneta, caneta que também é uma bela de uma ferramenta. Aprenda mesmo a utilizar a caneta porque faz muita diferença. Aqui eu vou selecionar uma área do cabelo dela, mas é uma estrutura aí. Você pode ver que a minha caneta ela já está usando uma medida de grossura 10. Mas aí fica a teu critério como é que você quer utilizar e o espaçamento, o tamanho que você vai querer utilizar dessa estrutura. Aqui vou deixar assim, só para ter uma ideia, só para você ver. Eu vou dar um Enter, só para ele estar aqui alinhado. E agora eu vou pegar a caneta novamente e vou fazer do outro lado também para a gente ter as duas estruturas aqui montadas. Primeiro, uma estrutura grande, que eu vou pegar essa parte de fora do cabelo. Ok. Um Enter. E eu vou pegar aqui de novo. E acho que eu vou pegar essa parte de dentro aqui, só para dar um movimento aqui, que é bem bonita essa parte do cabelo também. Pronto. Aqui já tem essa estrutura, ou seja, eu tenho 3 estruturas de cabelo aqui. Vamos pegar mais uma? Ficar igual dos dois lados aqui também? Então vem aqui nessa estrutura e vou trazer ela aqui só para fazer um volume aqui, né, no caso. Pronto. Deixar ela assim. Aqui eu já tenho essa estrutura montada, ó. Eu posso até juntar tudo, ou agrupo ali, ou agrupo aqui, fica onde você quiser. Um Ctrl+G, você agrupa os 4 aqui
E aí, ó, opa, peguei a imagem de baixo. E aí você tem as estruturas prontas aqui para você trabalhar. Agora, uma vez que você já está com ela, o que, que você vai fazer? A cor branca é porque ela vai chamar a cor de fundo ali e vai dar esse contraste de luminosidade, porque ela está em cima de uma área que já é escura. E aí o branco vai fazer esse movimento todo. Eu venho também na mesma estrutura, clico com o botão e overlay nela. Você pode ver que ela já vai chamar a iluminação aonde está a área do cabelo dela. Pode ver que onde é mais escuro, ele vai puxando um pouco para o escuro. Onde é mais claro, ele traz essa luminosidade mais acima. Só que ficaram os recortes, né? Você pode ver ponta quadrada de um lado, ponta do outro. Como é que você tira essas pontas agora? Aqui você vai fazer o seguinte. Utilizando o efeito, você vai clicar em Effects e utilizar o Layer Blur. Só que o Layer Blur, por natureza, ele vem em 4. Eu vou colocar 15, só para fazer um volume. Aqui ele já ganhou um processo de, vamos falar assim, uma bela de uma iluminação no cabelo. Se você quiser visualizar esse overlay sim ou não, é simples. Aqui você tem toda a estrutura já montada aqui das madeixas do cabelo, né? Então vou colocar aqui cabelo, só para a gente ter uma ideia. Pronto. Se eu desabilitar ela, você vai ver a diferença já. Ó. Vou até dar um zoom aqui. Pronto, ó. Vou desabilitar ela e habilitar. Você já vai conseguir enxergar bem essa diferença. Aqui tudo é configuração. Como é que você faz se eu quiser dar um Ctrl G, um Ctrl C, Ctrl V, ele vai puxar mais ainda o tom do cabelo. A questão é quanto de iluminação que você quer para essa estrutura. Lembrando, você pode dar um Ctrl C, Ctrl V e trabalhar a opacidade dele para não ficar 100%, para ele não dar 200 ali no cabelo e não ficar legal. Mas aqui nessa estrutura você já tem essa iluminação pronta e essa iluminação, ó, ela está posicionada... Opa, deixa eu pegar direto a iluminação. Ela está posicionada em um determinado ponto, ó. Se você mover, essa iluminação passa pelo rosto todo. Por quê? Ele busca os campos e as áreas e faz a conversão dele por ele estar sobreposto. O overlay ele faz isso na imagem e aí você tem uma classificação bem bacana para você poder trabalhar. Agora, o que eu fiz para deixar a imagem com aquele efeito de iluminação? Mais uma vez, aqui no caso eu peguei a caneta, vim aqui no topo da imagem, vou tirar um pouco do zoom dela, cliquei no topo aqui em cima e cliquei aqui embaixo, ó. Pronto, tem uma iluminação feita, já aqui, um risco, né, na verdade. Agora é aquela sacadinha para mim não ficar replicando um a um. Eu vou segurar o Alt em cima dela e puxar ela o tanto que eu quero. E vou soltar. Aqui eu não posso mexer em mais nada. É uma sacadinha que tem, eu já falei sobre isso lá no meu perfil também. Agora é Ctrl D. Ele vai começar a duplicar com o mesmo posicionamento, o mesmo espaçamento e tudo mais. Bem... Dupliquei vários. Vou tirar até meu vídeo aqui do lado para poder visualizar. Ó. Do vetor 31 ao vetor 51. Todos eles são parte dessa estrutura. Ó. Agora eu vou fazer um Ctrl G. Juntar elas aqui e deixar elas certinho para mim do jeito que eu quero. Ó. Eu vou dar uma letra K aqui que ele vai fazer essa estrutura para ela simplesmente encostar aqui. Se eu tivesse simplesmente puxado, ela ia puxar de qualquer jeito. Na letra K ela faz o dimensionamento inteiro. Volto na letra V. Aqui tudo ok. Agora, como é que funciona essa iluminação? Mais uma vez, eu vou vir aqui, eu tenho a estrutura toda montada aqui. Agora, nessa estrutura, o que eu faço nela? Ó? Peguei a estrutura montada, que é um grupo 4, eu vou colocar aqui luz. Nossa, eu vou colocar uma nomenclatura só para a gente saber. Essa estrutura eu vou dar um zoom aqui para você visualizar. Ó. Mesma situação. Vou pegar... passar ela para um overlay, ela vai dar o foco de luz em cima. Vou tirar um pouco dessa opacidade. No seu teclado, do 1 ao 10 é opacidade. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim vai. Então você faz aí, eu vou colocar um 4, que ele vai dar 40 mais ou menos ali. E pronto, você vai ter o contexto ali de uso. 4, 6, viu o tamanho, medida de acordo com o que você quer. Agora, é claro, eu vou só posicionar ela em cima dela, para a gente visualizar isso melhor. Tá legal? Tá. Só que, mais uma vez, ele tem os recortes ali em volta. Agora eu vou fazer um clique em cima dela, aqui no caso, luz. E aí, selecionada a camada luz lá em cima, eu vou vir aqui e aplicar um efeito também e fazer um Layer Blur. Layer Blur, por natureza, ele é 4. Já falei ali em cima. Eu vou aplicar um 10 ou até um 15. Vai ficar muito do critério que você achar melhor. Pronto. Você tem aqui a estrutura já montada, de uma estrutura base, original, e de uma estrutura montada aqui. O que eu utilizei nesse vídeo? Olha aí, 9 minutos e pouco. Então, claro, vai estender mais um pouco aqui agora. Mas o que eu utilizei aqui foi nada mais do que uma estrutura de overlay,
Depois apliquei ele em uma estrutura usando a caneta e o Layer Blur, que é para ele dar essa esmaecida e ficar mais bacana para não apresentar os recortes em volta da imagem. E aí, é claro, vou pegar essa imagem original, ó, e vou jogar ela acima de todos, ó, lá em cima. Agora eu vou trazer ela para cima da fotografia. Posicionar ela exatamente em cima. Vou dar um zoom para você visualizar a diferença que é com e sem. Ó, tá aqui posicionado em cima, vou tirar e vou colocar. Acho que eu não posicionei exatamente em cima, mas olha lá para você ver. Você já vai conseguir enxergar a diferença da fotografia aqui. Isso é um pouco difícil para mim, porque eu gosto de deixar ela bem em cima nos detalhezinhos. Então, olhando para esse contexto, eu tenho aqui a original aqui em cima agora, posicionada, e aqui. Pronto, agora sim. Olha aí para você ver, com, sem, no caso, na estrutura, não tinha que colocar 100%. Olha lá, ó. Apertei no meu teclado a letra, o número 0, ele deu 100% ali na tela. Pronto, ó. Aqui você vai conseguir enxergar totalmente a diferença. Vale lembrar, você vai me perguntar assim, William, mas o olho dela era castanho. Castanho claro para castanho escuro ali e ele passou para preto. Lembra que eu te falei lá no começo do vídeo que no overlay ele ressalta, ele vai realçar as áreas escuras e realçar as áreas de luminosidade também. Então no final das contas você tem um contraste aí que trouxe o olho dela para um tom mais escuro. Claro, mas eu não queria, beleza, então você faz um recorte do olho dela, mas não tem ferramenta recorte. Claro que tem, dentro do Figma tem. É uma outra dica que eu te dou, tá no meu curso também junto, mas você vai utilizar uma máscara e trabalhar os olhos dela separadamente. Então é aí que você começa a juntar e montar e fazer uma composição. Então aqui você tem a estrutura já montada para você ver a diferença que é. Lembrando, clicou em cima da imagem, dentro da área de layers, você sempre tem aqui o overlay para te auxiliar nos processos que você for fazer e os outros blend modes também. Então fica aí a critério do seu uso e se fizer sentido para você, dentro do meu curso, embora para o figma.com.br ou acessa a minha bio, você vai achar lá também o link para o curso. Tem todos os blend modes explicados com exemplos, com processos, iluminação, perspectiva e outros módulos para que você possa evoluir no Figma em um nível gigantesco. Então fica aqui para você, no caso, a referência aí de como é utilizar o Figma no dia a dia para você poder brincar com as imagens aí, fazer o procedimento do jeito que você achar interessante. Aqui, ó, você já vai poder ver que não tem para onde correr, meu. É muito. A diferença é gritante quando você vai brincar e quando você vai trabalhar em qualquer composição. Quando eu falo brincar, é aquele momento que você pode simplesmente fazer testes e jogar para cá e para lá e fazer o que você achar mais interessante. Se você curtiu esse vídeo, eu espero que você me siga. Se você não me segue, entra lá no meu Instagram, ui.will, e aí me segue lá, que lá tem muito mais conteúdo também na timeline, em Reels, em vídeos, conversas, bate-papos, os stories também pro dia a dia aí. E aqui no YouTube, se você não me segue, só clica aí, segue, deixa um comentário se você gostou e fica à vontade aí para estar sempre perto da gente aqui curtindo. Beleza? Então, sucesso para você aí na sua caminhada e até a próxima. Tchau, tchau.